E eu sei que numa das viagens, acho que foi a Rota Austral, eu já estava cansado de visitar a empresa e tomar não, né? Mas eu fui visitar uma empresa de tarde, era a terceira reunião com eles, e eu tinha certeza absoluta que eu ia vender. E tomei outro não, outra porta na cara. Eu peguei a Marginal Pinheiros, falei, vou para casa, vou dormir o resto do dia, porque eu não consigo mais pensar. E eu estava na Marginal e eu passei por uma campanha da Johnny Walker, que tinham 3 outdoors, e falava assim, sonhe, ouse fracassar. Nossa, aquilo foi um soco no meu estômago. Que legal. Eu descobri que o que eu estava fazendo na minha vida era ousar fracassar. Porque era muito pouco provável eu conseguir vender uma viagem por $650 mil, que eu vendi. Mais difícil ainda seria sair do Chile com 2 Hobcats, dobrar o Cabo Horn, que tem 90 naufrágios de navios, que é o lugar que mais venta no planeta, e chegar no Rio de Janeiro. Oi, gente, estou aqui mais uma vez, eu, o Cuca, para apresentar mais um episódio e receber mais um convidado aqui no Homens de Prata. Mas antes, eu preciso mandar uma mensagem para vocês. Não esqueça de dar um like, curtir, se inscrever e compartilhar a nossa página e as nossas redes sociais. Hoje eu vou receber uma pessoa completamente diferente dos que a gente vem recebendo. Não é um executivo, mas é um cara, um empreendedor de projetos e do esporte, que é uma referência e acho que o único brasileiro que fez e faz o que esse cara faz. Vamos receber Beto Pandiani, Roberto Pandiani, mais conhecido como Betão. Betão, apesar dele não ter muitos cabelos de prata, é um cara que aos seus 61 anos de idade, continua desafiando a si mesmo e fazendo projetos pelo mundo num catamarã. Betão, bem-vindo, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E eu queria saber um pouco de você, como é que é a história de um barman que nunca provou uma gota de álcool e nunca provou seus drinks? O ideal, né? O barman que bebe é um barman que quebra o bar. Na verdade, eu nunca gostei de bebida e foi muito casual a minha opção para trabalhar como barman. Eu fui porque tinha uma oferta de salário muito boa. Empresa, né? Eu como estagiário ganhava muito mal e no Clays eu ganhava 6 vezes mais. Então eu fiz 2 cursos de barman e aprendi a trabalhar como barman mesmo não gostando de beber. Nunca gostei de beber. E quem gostava era o dono do restaurante, né, que rapidamente me promoveu para tomar conta da turma que trabalhava no bar, porque todo mundo era molecada, todo mundo queria beber, né? E aí eu conheci... É incrível, né? Um cara que ganha prêmios de barman, melhor, o que você fez? Na época, Manhattan, né? Manhattan, Dry Martini, né? Mas, enfim, essa foi uma coisa que eu encontrei para passar o tempo, né? E ganhar um dinheiro, porque eu queria fazer outras coisas. Mas acabou virando minha profissão, né? Porque depois de 5 anos eu aprendi a trabalhar num segmento que em São Paulo ainda estava em desenvolvimento, não é como hoje, né? Tinham poucas opções. E acabei entrando na área de restaurantes, de bar, casa de shows. Nunca imaginei... Foi uma referência, inclusive, durante Porque eu era um cara que gostava de dormir cedo, que eu gosto de dormir cedo, tenho sono de noite, não bebo. Não bebe, dorme cedo e é dono de bar. Nunca fumei maconha. Não, quer dizer, eu estou entrevistando o cara errado aqui. Os caras achavam assim, pô, o Betão deve ter a da boa, vive com o olho vermelho, porque eu trabalhava pra caramba. De manhã eu fazia PUC, trabalhava de tarde, de noite, velejava. Então eu vivia com o olho vermelho, sempre cansado, e todo mundo achava que eu bebia, fumava, e eu sempre fui careta, né? E o velejar, na realidade, deve ter sido um passatempo, né? Para você distrair, porque na verdade, trabalhando. Na verdade, é o que eu queria fazer profissionalmente, só que eu não sabia como monetizar vento, né? É difícil você viver de brisa, né? E aí eu trabalhei, aí saí para empreender. Em 85 nós abrimos o Singapore Sling, foi o primeiro bar nosso nos Jardins, que era um porão, que tinha jazz. A gente abriu uma loja de CD importado, que também era uma coisa nova na época, não tinha CD importados no Brasil. Aí em 87 fizemos o Aeroanta, que foi uma referência de casa de show, né? Fantástico. E em 89, como nós morávamos na Vila Madalena, a gente abriu o primeiro bar da Vila Madalena, porque era um lugar morto, assim, a gente morava num bairro que não tinha nada. E aí o Alexandre, meu sócio, falou, isso aqui vai virar um Jardins. Então a gente abriu o primeiro, o Olivia.
E tudo que a gente fazia dava capa da Veja. Então, tudo que a gente fazia dava certo, mas eu não queria fazer aquilo. Então, foram anos, vamos dizer, muito prósperos profissionalmente, mas pessoalmente era muito... Durou quanto tempo essa jornada? De 81 a 93. Aí, o que aconteceu? Eu já velejava em 90, eu já estava velejando há 8 anos, já velejava bem, já havia sido campeão americano de Hobbycat 16. Tudo que eu ganhava eu gastava para viajar, para competir. E eu me perguntava assim, como eu posso ganhar dinheiro velejando, né, para eu poder sair da noite, né? E aí, em 93, eu encontrei um amigo, Marcos Susbacher, na rua, que é velejador publicitário, e nós tivemos uma ideia maluca de pegar o mesmo barco que a gente corria os campeonatos e sair de Miami e vir para Ilhabela velejando. Num barco sem cabine, aberto, sem motor, sem proteção nenhuma. E aí começou a mudar a sua vida? Não, mudou totalmente, mas o difícil foi largar profissionalmente uma coisa que dava certo, que era sucesso, que dava dinheiro, projeção, porque eu nem planejei tudo isso, mas aconteceu. E eu tinha uma habilidade para trabalhar nesse segmento, porque eu gosto de lidar com gente, tenho facilidade de me comunicar. Esse foi seu pior momento que você mais acertou ou não? Não, pois é, mas era uma ironia, né? Você não gostar muito do que você faz e aquilo dá certo, né? Então era uma pressão... até de amigos, de família, você é louco, vai largar isso aí, tudo que você põe a mão vira ouro, aquelas histórias, né? Me chamavam de rei da noite, eu falei, você tá um louco, rei da noite, a noite é para dormir, né? Eu nem gosto de ficar acordado. Era um sacrifício, mas o que aconteceu é que a decisão que eu tomei em 93, com certeza, foi a decisão mais difícil da minha vida, profissionalmente, abrir mão do certo para optar pelo incerto, né? Até pelo mar ter essa questão do imponderável, era coisa... Nunca ninguém fez isso, né? Quem falou que vai dar certo? E da maneira, né? Num catamarã não é tão fácil, né? Não é um catamarã com cabine. Vamos dizer que eu largasse tudo para velejar num barco cabinado. Ainda assim seria um risco altíssimo. Total. Do negócio dar certo. E num barco sem cabine a chance era, sei lá, 5%. Então... Mas não teve jeito. Quando eu pensei na ideia do projeto, acendeu uma luz dentro de mim e eu falei, não, é isso que eu vou fazer. Então, no ano de 93, por ter muitos contatos na noite, eu encontrei muitos amigos publicitários, rapidamente eu vendi a viagem por $250 mil. Eu e o Marcos fomos para os Estados Unidos, compramos 2 Hobbycats, montamos a equipe, quer dizer, a gente passou um ano fazendo isso, né, planejando. E depois de 50 dias a gente saiu dos Estados Unidos com 2 Hobbycats e era com aquilo que a gente tinha que chegar no Brasil. Que bacana. Você acha que você antecipou sua transição? Porque muita gente toma as decisões por volta de 50, 50 e pouco. E nesse momento que você teve, nós estamos falando de 27 anos atrás. Sim, eu era 30 e poucos anos, né? A viagem, para mim, ela continuou como projeto de empreendedorismo, né? Continuava sendo o meu projeto de vida, né? E... a diferença é que a gente estava fazendo uma coisa que não tem referência, que nunca ninguém fez, que nunca a gente soube se dava certo ou não. O barco é feito para velejar em Ilhabela, não para fazer uma viagem oceânica. Um barco pequeno para você passamos 289 dias entre Miami e Ilhabela, quer dizer, 10 meses, dormindo em praias, acampando. Então foi a primeira experiência com gestão de risco, gestão de recursos, de pessoas, de tempo. E nenhum dos dois tinha feito nada disso, né? Não, nós dois éramos velejadores de competição. Tá. Nem viajar para fora do Brasil num barco oceânico eu havia feito. Então, de cara, você encarar um oceano, mar aberto, num barco pequenininho, sem cabine, né? As primeiras velejadas noturnas, né? Velejar 48 horas sem parar. E a comunicação também era mais difícil naquela época, né? Você era tinha... orelhão. Orelhão. Mãe, tô chegando. Mãe, daqui a uma semana eu ligo, tô aqui em São Bartolomé, estamos indo para Venezuela. Era mais ou menos assim. E aí você, depois dessa viagem, você continuou nesse processo, né? Você continuou nessas aventuras. Essa viagem teve um impacto enorme na minha vida, porque imagina você mora em São Paulo, um lugar que aparentemente os recursos são ilimitados, porque
porque você pode ir no supermercado comprar a qualquer hora comida, você pode abrir a torneira da tua casa, sai água, aperta o botão, acende a luz. Num barco como o nosso, você não tem nada, zero. Você não tem energia, a água são 25 litros que vão durar 5 dias, a comida dura 10 dias, você tem que buscar reabastecimento em algum lugar. Ainda mais desidratado. É liofilizado, assim. Você não sabe onde você vai chegar exatamente, onde você vai dormir. Então, quando você termina uma viagem dessa e percebe que foi o ano mais feliz da tua vida, você chega em São Paulo, você questiona o teu modo de vida, que era perdulário, né? Que você gasta muito aqui, você gasta muito dinheiro para viver, você gasta muito tempo para fazer as coisas, você se distrai com milhões de informações desnecessárias e dificilmente você está no presente. E eu passei um ano no presente, um ano sem comprar nada, um ano sem ter nada, um ano com 3 camisetas, com 3 bermudas, e foi um ano mais feliz da minha vida até então. Quando eu cheguei em São Paulo, eu olhei minha casa, eu falei... O que é isso? O que é isso? Eu dei minha casa, praticamente. Toda a minha coleção de 800 vinis que eu tinha, que era um apego, dei tudo. Fui morar num lugar pequeno, porque eu não via mais sentido fazer... ser uma pessoa que acumulava coisas. Pegando um pouquinho que você falou, depois de lá para cá você fez mais 6 viagens. 6 viagens. E o que você trouxe da primeira para hoje? Quais foram as dificuldades? Você falou da comunicação do orelhão. Em que momento você começou a incorporar tecnologia? Em que momento você sentiu que o seu corpo já não respondia? Ou o que você se cuidou para isso? A primeira viagem, que foi a Miami-Ilhabela, por incrível que pareça, quando nós fizemos o trecho fluvial dessa viagem, né, pelo Orinoco e a floresta amazônica, nós usamos internet via satélite para nos comunicarmos. Em 94, coisa que nem nós sabíamos exatamente o que a gente estava usando. Você trouxe dos Estados Unidos isso? Uma empresa brasileira chamada ESCA nos emprestou o equipamento. Eles fazem monitoramento da Amazônia. Em 2000, a gente já tinha condição de ter esse equipamento para comprar. Então, nós tínhamos, em 2000, que foi a Rota Austral, né, Chile, Cabo Horn, Rio de Janeiro. Essa foi a segunda? A segunda viagem. Tá. A gente já usou o telefone via satélite nessa viagem. Os GPS eram mais desenvolvidos, as roupas eram mais desenvolvidas. Então, existe uma equivalência nessas viagens. Conforme a tecnologia foi se desenvolvendo, os nossos projetos foram ficando mais ousados, porque a gente pôde contar... Mas proporcionalmente o desafio foi aumentando. Foi aumentando. Muito mais, porque a gente tinha mais tecnologia. Então, por exemplo, as roupas, né? A roupa seca é uma roupa que, se você cai numa água de 0 graus, você não vai morrer congelado, porque ela dura 4 horas para você... Você tem 4 horas de sobrevida, para não ter hipotermia. Sem essa roupa, a gente não podia fazer as viagens polares que a gente fez. Então, a gente só pôde começar a fazer viagens extremas para os lugares frios quando tinha o desenvolvimento da roupa. A mesma coisa com a preparação física. Curiosamente, eu fui, vamos dizer, ficando mais velho, mas eu fui ficando mais experiente fisicamente, porque o teu corpo também tem memória, porque você também aprende a usar de uma maneira mais racional, mais inteligente, e pelo fato de você ter feito 1, 2, 3 viagens... Sabe os caminhos mais curtos do corpo, né? Você já sabe muito bem que a primeira semana você vai ficar muito desgastado e não é para ficar impressionado, porque é adaptação. A gente não dorme propriamente quando veleja à noite, né? Não dá para dormir, o barco não tem cabine. Então, você já sabe o que vai acontecer. Você vai passar mal, vai cansar, pode ser que fique mareado. Então, aquilo não vai funcionar negativamente para você ficar assustado ou achar não vai dar certo, não vou aguentar. Vai, passa esse período... E se adapta. Você se adapta e você entende que vem um período mais tranquilo, porque você já saiu do sofá, né? Porque a nossa vida aqui em São Paulo, ela é muito errada do ponto de vista de saúde para o nosso corpo. Mas é o sistema, né? Você não tem a gente anda pouco, a gente fica muito tempo sentado, não sei o quê. E no mar, quando você está fazendo uma viagem, você está usando o teu corpo uns 24 horas, né? Porque o barco balança. É um exercício constante. E precisa de um período mesmo, né? Quando eu volto para São Paulo, eu sei que eu vou ter que
perder a minha boa educação que eu ganhei no mar, né? E para voltar para o barco eu preciso me reeducar, é sempre uma transição. E medo? Porque tudo isso gera uma perspectiva de ter medo no... Não vou falar que eu não tenho medo, mas vou falar, o maior medo que eu tenho durante um projeto é não conseguir vender o projeto e partir. Então, o momento que eu fico vendendo a viagem, que pode ser 1 ano e meio, 1 ano, depende de cada viagem, eu vou visitar 80 empresas para tomar os meus 75 nãos costumeiros, eu sempre falo, será que eu vou conseguir vender dessa vez? Será que eu vou viajar? Isso me causa um desconforto. Por outro lado, me gera muita motivação para ir atrás, porque eu quero viajar. Então, quando eu vendo a viagem, eu já sinto que eu fiz 80% dela. E você não tem um pouco assim, poxa, eu tenho 62 anos, sou um homem de prata, e até quando eu vou conseguir, eu tenho essa perspectiva de encontrar recursos tecnológicos para me conseguir levar para frente. Cuca, eu procuro não pensar nisso, porque eu acho que essa é uma questão até psicológica. Tem um livro do Deepak Chopra, que acho que é Mente Sem Fronteira, Corpo Sem Idade. Adoro ele. Que ele fala exatamente dessa programação mental que a gente tem de achar que quando a gente tiver com 50, 60, a gente vai envelhecer. E aí você dá uma ordem celular para as tuas células para ela envelhecer. E aí você envelhece. Obviamente, eu aceito a minha limitação física, aceito a minha idade, obviamente não é igual, mas eu me sinto muito confortável para velejar no meu barco, porque velejar não é um esporte que tem a performance como uma corrida de 100 metros, que é uma coisa aeróbica, assim, extremamente... É muito mais um endurance de resistência. E a resistência na nossa idade, a gente consegue... E diversidades, né? De mar, de corrente, de vento, a gente consegue, vamos dizer, dosar, assim, né? Tem que ter uma preparação maior. Mas a minha pergunta foi por quê? Eu acho que assim, não é porque você tem 62 anos, mas você tem experiência, você tem competência, sabe se planejar. Eu acho que a questão poxa, eu sou um gestor da minha situação hoje e consegue ainda realizar os sonhos. Então, dá continuidade disso. Acho que a pergunta foi essa. E até para entender que a gente consegue fazer, se planejar direitinho, se tomar os cuidados com o que você está falando, com o corpo, dessa ordem para o cérebro, né? Essas células, poxa, eu consigo fazendo direito assim, e vou embora. É que, coincidentemente, essa 8ª viagem vai ser a mais difícil do ponto de vista físico. Porque nós vamos velejar no Ártico, entre o Alasca e a Groenlândia, num período do verão, que são 90 a 100 dias, e é uma época que venta pouco. E o nosso barco não tem motor, e a gente precisa andar nos dias que não venta. Então a gente está inventando um sistema de pedalar ou remar. Que legal. Nos dias que não tem vento. Mais exercício. E também entra em forma. A gente tem que chegar na viagem em forma, né? Chegar em forma. E o objetivo dessa 8ª viagem vai ser fazer um filme sobre mudanças climáticas, porque justamente a passagem entre o Alasca e a Groenlândia, que chama Passagem Noroeste, ela foi fechada pelo gelo e a terra durante séculos. E nos últimos 20 anos, ela nos verões vem abrindo. Então, uma vez que a gente consiga sair do Pacífico para o Atlântico, por cima da América do Norte, contornando a calota polar, por essa passagem, está comprovado que a calota está recuando. E o que você prefere? Expectativa ou realidade? Realidade. O que eu aprendi, que foi as duras penas, inclusive foi na travessia do Atlântico, toda vez que você gera expectativa, você gera frustração, né? Porque nunca acontece do jeito que você quer. Então, no caso do Atlântico, quando nós fizemos a África Ilhabela, todo mundo falava para nós que a gente ia fazer a travessia em 24 dias, porque tem uma regata que sai a cada 2 anos de Cape Town, vai para o Rio, e normalmente o pessoal faz entre 24 e 26 dias, e que o nosso barco era muito rápido, ia fazer em 24. A gente se preparou, obviamente, para 50 dias, porque sabe lá o que vai acontecer, né? Não tinha comida para 50 dias e tudo bem. Mas a gente saiu de Cape Town com uma expectativa de fazer a viagem muito mais rápida do que a gente poderia imaginar. E o que aconteceu é que, na metade da viagem, a gente caiu numa zona de calmaria. Esse é o perrengue. E ficamos 12 dias no meio do Oceano Atlântico, parado, boiando, tomando sol, porque o nosso barco não tem onde, né? Tomando sol não, torrando, né? Eu e o Igor,
não dá para contar mais nada, não dá para bater papo, porque você é um amigo que eu tenho há muitos anos. A gente não tem mais história. Não tem história, não tem novidade, não acontecia nada. E eu nunca imaginei que essa calmaria ia ser pior que todas as tempestades que eu já passei. Você acha que esse foi o maior perrengue que você passou? Eu acho que a calmaria é a tempestade dentro da gente. E de uma certa forma, né? Uma forma simbólica, né? É uma pessoa que ficou acostumada a vida toda a produzir, para de produzir, fica louco, né? Porque ele está acostumado a fazer. No nosso caso, a gente está acostumado a andar, a velejar. Na hora que o vento para no meio do oceano, você vai fazer o quê? Você se sente assim uma inspiração para as pessoas, esse modelo de sonho, correr atrás, o que você realiza? Você gostaria que deixasse esse legado de inspiração? Eu não penso nisso porque eu não gosto de me autoavaliar. Mas se for para deixar alguma mensagem, obviamente que seja positiva. Eu sou muito positivo na minha maneira de olhar o mundo. Eu nunca olho o mundo olhando um ponto catastrófico ou negativo, achando que a gente é fatalista, que a gente está caminhando para um buraco. Não, eu sempre acho que o que nós estamos experimentando é aquilo que a gente precisa para se estimularmos a nos desenvolvermos mais. Então, se a crise está trazendo para muita gente, frustração e medo, a minha maneira, ela está trazendo, na verdade... oportunidades novas. Está dando choque na gente para nos mexermos e falar, olha, tem um caminho por aqui, pensa bem. Só que é louco falar isso, porque o que está acontecendo é que a gente nunca teve tanto acesso à comunicação como a gente tem hoje. E isso está atrapalhando. Porque seria a mesma coisa que você falar assim, pô, eu estou enchendo o meu computador de dados, só que você não está parando para pegar esses dados, compará-los e fazer uma reflexão e fazer escolhas. A gente não está tendo tempo de fazer isso. O sentido que está colhendo. Porque interpretar esses dados, né, e fazer uma reflexão para você tomar a decisão correta de tomar um caminho. Então está todo mundo se enchendo de informação e repetindo igual um papagaio o que todo mundo fala que está, vamos dizer, nas grandes mídias. É difícil ler ou encontrar alguma pessoa nas redes sociais, até jornalistas, né, que tem uma visão mais abrangente das coisas e que tem equilíbrio, bom senso e que não seja radical. Eu tô sentindo partidos, né? Eu estou sentindo falta disso. Está muito passional tudo, né? Está muito mental. Não tá pouco coração no sentido de ser uma coisa mais de dentro das pessoas do que elas sentem e está muito reativo, né? As pessoas estão com posições reativas, né? E isso está me chamando muita atenção. E faz sentido, né? Falta liderança. E a liderança não pode ser reativa, a liderança tem que ser inspiradora. Você não acha que essa nossa geração pode ajudar a ser essa liderança, ou passar esse conhecimento? Certamente. Quando você me contou desse projeto, acendeu uma luz dentro de mim e falei, poxa, são pessoas que já construíram alguma coisa, que deram certo, não importa se foi financeiramente ou não, mas que têm experiência de construir uma coisa legal, que gerou benefícios e que agora ela pode direcionar a energia dela para construir alguma coisa melhor para a nossa sociedade, né? Bacana receber uma pessoa que faz a diferença não só no esporte, mas na vida das pessoas e que teve coragem de fazer tudo que é o seu sonho. Coragem é ficar em casa. Betão, muito obrigado. Valeu, Cuca, obrigado a você. Homens de Prata, uma geração de valor.